Um dia na minha adolescência, o meu amigo me deu o CD da banda que eu mais gostava na época e ficou muito desapontado porque ele achou que eu ia pular nos braços dele de alegria e agradecer muito, muito, muito e sorrir, chorar e seja lá mais o que for. E eu não fiz nada disso. A minha reação, na verdade, por mais que eu tivesse adorado aquele presente, foi algo assim, o que pra pessoa que tava vendo de fora parecia ser meio neutra. Eu devo ter dado um sorrisinho assim, tipo, obrigada. Quando a pessoa estava esperando uma explosão, né, de sentimentos. E o mesmo também ocorreu quando eu estive em situações onde talvez a maior parte das pessoas ia ficar extremamente eufórica. Por exemplo, a primeira viagem internacional. Eu me peguei diante de monumentos pensando, qual que era o sentimento que eu devia estar tendo agora? Será que tá certo? Porque eu não tô sentindo nada de diferente. Era pra eu estar super feliz? Esse é um episódio hoje para pessoas que se identificam um pouco com esse estado emocional / mental. E será que é algo de errado conosco? Como que as obsessões e prazeres na vida parecem afetar e motivar, né? Moverem mais pessoas, enquanto que para outras não é bem por aí. A gente não pode contar muito com esse boost. Eu me sinto desse jeito e fiquei pensando, por que será? E vim trazer para vocês algumas reflexões minhas, como eu me sinto e como que a gente pode entender isso, né? Por que algumas pessoas são tão obcecadas com algumas coisas e tão empolgadas com algumas coisas e não ser assim faz a gente o quê? Deprê? Vamos entender. E assim começa mais um Cativeiro Cast. Se você não me conhece, eu sou Cati, Cativante. Tô aqui toda semana pra falar um pouquinho da minha jornada de autoconhecimento e compartilhar com vocês. Eu sempre penso, talvez alguém lá do outro lado tá pensando igual, passando pela mesma coisa. E acho que quando a gente gosta de um assunto e gosta de uma temática que é aqui se autoconhecer, acho que algumas pessoas gostam de consumir cada vez mais, então deixei isso aqui como um diário. Minha jornada, tua jornada, nossa jornada, comenta sempre aí se você acha que faz sentido pra aquilo que você tá vivendo ou já viveu. Eu não sei se eu falei no início, mas eu acho que essa é realmente uma temática pra poucas pessoas. Talvez porque eu tô muitas vezes cercada de uma bolha de tipos de pessoa e aí tô um pouco limitada, mas aí você vai dizer que não, que você é assim como eu vou descrever e a maior parte das pessoas à sua volta também é assim, então vamos lá. Eu acho que é para poucas pessoas, mas enfim. O que eu acho que hoje é a situação mais comum de se encontrar na maior parte da galera? É você ter uma pessoa que ela tem certo interesse muito grande por algumas coisas, mas assim, muito grande mesmo. Ela fica extremamente empolgada. E nem que seja, gente, independente do que seja, sabe? Nem que seja, sei lá, colecionar a cartinha do Pokémon, ou o hobby mais óbvio, né? Viagens, ou uma cantora pop aí, ou outro tipo de banda, outro tipo de música que eu gosto muito, 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 ou uma série, sabe, tanta coisa. Eu lembro que eu via isso, por exemplo, no mercado de trabalho, quando as pessoas falavam, nossa, o meu sonho é trabalhar em tal empresa, e a pessoa, meu Deus, brilhava os olhos, ou trabalhar com um certo tipo de coisa, qualquer coisinha na vida da pessoa que fazia ela brilhar os olhos e ter aquilo como uma meta, como um objetivo, algo nesse sentido. E eu via, pelo menos, na maior parte da minha vida, eu sempre vi pessoas assim. Como eu disse, vai desde uma coisa profissional, pode ser que seja uma coisa muito relevante na vida dela, que guie ela, assim, de modo geral, por exemplo, eu gosto tanto de medicina que, obviamente, eu vou agora me preparar e vou estudar e vou dedicar minha vida para ser um médico. Mas pode ser uma coisa menor também, do tipo assim, como eu disse, uma música, um cantor que eu gosto e sempre que eu ouço, meu Deus, se eu tenho a oportunidade de estar num show, eu vou estar, eu me animo com aquilo, eu gosto muito daquilo. Experiência, sabe? Essa relação das pessoas com aquilo que dá prazer pra ela versus eu ou você. Vamos descobrir. Ai. Eu vou falar bem a verdade assim pra vocês. Eu passei a maior parte da vida olhando essas pessoas muito empolgadas com tudo que não com tudo, né, mas com algumas coisas ali que elas tinham como, meu Deus, isso é incrível, que prazeroso, que legal, que tudo, né, e tudo mais. E eu pensava, eu acho que eu tô errada, né, porque se as pessoas estão tão animadas com alguma coisa ou tão obcecadas por alguma coisa, eu acho que eu deveria estar também. E quanto mais essas pessoas são, né, muito obcecadas por aquilo, e numa convivência, você, em detrimento delas, passa a se comparar e pensa, nossa, então tô morta por dentro, né, porque eu não vejo nada disso me empolgando pra caramba. Eu ficava pensando, será que tem algo de errado? E por muito tempo achei que talvez tivesse.
Eu olhei por cima e eu gosto muito de frisar que o Cativeiro Cast aqui, ele é um entusiasta do autoconhecimento, mas não sou a pessoa da área da saúde, leio pra mim coisas que me interessam e te indico a fazer o mesmo. Pelo que eu vi assim por cima, já tinha escutado falar, claro que não dá pra ignorar o fator neural, que acontece muitas vezes e se diferencia de pessoa para pessoa. E não necessariamente quer dizer que tem algo super de errado com você. Claro, quando a gente fala de uma coisa talvez extremamente desnivelada, quando a gente fala de uma coisa assim que não está funcionando quando deveria funcionar, esse é um fator. Mas não é que algo estivesse não funcionando comigo. Até lendo um pouco sobre o assunto e tentando entender um pouco sobre o assunto, eu percebi assim que essas pessoas que são mais, não digo obstinadas por coisas, mas essas pessoas que se mostram um pouco mais empolgadas com seja lá o que for, né, que tem mais facilidade em ter essa empolgação, né, ou mesmo já um quadro, né, de obsessão também, que eu acho que pode ser que chegue um momento, ou que tenha uma linha ali, ou que tenha um grupo de pessoas e uma questão ali comportamental, neural, que leve a pessoa para além do gostar muito, que aí já é a obsessão, que, né? O que basicamente eu entendi lendo, e você também pode depois olhar e ler, é uma questão que eu já falei aqui várias vezes no Cativeiro Cast, que é esse lugar da nossa cabeça que vai gerenciar aquilo que nos dá prazer, sendo uma recompensa ou não. E aqui eu não vim falar, e nem quero, só tô dando uma pincelada, sobre essa questão, biológica, ou né, mais do campo da saúde, de uma maneira profissional, que já falei que não sou. Mas por que eu trago isso? Justamente para dizer que, entendendo que sim, existem pessoas que vão ter na sua mente uma dopamina muito mais acelerada, entre aspas acelerada, né? Na verdade, vai ter assim um estímulo, né, muito maior para algumas coisas do que outras pessoas. Tem já esse fator. É um fator que está acontecendo aí na nossa cabecinha, a gente não consegue saber, né? Só se fazer o exame em todo mundo e a gente vai ver. Então, ou seja, imagina que para acender uma lâmpada, algumas pessoas precisam de 10 watts. Então, qualquer coisa, a pessoa já tá, meu Deus, que legal! E para outra, você vai precisar de uns 200 watts para isso aí acontecer. E aí, no caso das obstinações, né, das obsessões, assim, descontroladas, aí já é um rolê que é para além da questão dopaminérgica. Já aí, pelo que eu vi, é uma questão que pode envolver o freio, que o cérebro às vezes vai ter dificuldade de ter para falar, tá bom, já deu, né, já se satisfez, já comemorou, já ficou legal, agora para. Enfim, aqui é só um parênteses. Então, para além dessa questão que eu sei que pode acontecer na nossa cabeça, eu quero só falar de como eu me senti em relação a isso, a olhar à minha volta e ver que parecia que eu não estava tendo os sentimentos certos que eu deveria ter. Que as pessoas estavam tendo. Eu olhava pro lado e as pessoas se comportavam de um jeito e tinham uma empolgação com aquilo. Viagens com amigos, sabe? Que a pessoa... estamos todos, não só a pessoa, mas estamos todos num lugar novo, num lugar bonito e tal. E a pessoa tá, meu Deus! E eu tô assim... E não tô cara feia, não tô odiando. Não, eu tô bem. Eu tô bem, só que eu não tô eufórica. Eu não tô nesse estado, sabe, lá, na energia lá em cima. Uhul! Até fiquei tentando resgatar na minha cabeça qual foi, durante a minha vida, alguma coisa então que me deixou muito eufórica, mas muito radiante, muito. E eu só lembrei de uma, que foi quando eu ganhei uma bolsa de estudos integral numa faculdade. Pra mim, que organizei a minha vida de modo a ano que vem vou começar uma graduação, não tenho dinheiro para pagar, dependo que seja 100%, não tem hipótese dela não ser 100%, ela tem que ser 100%. Fiz um cursinho, me preparei, organizei a minha vida, né? Então saía do trabalho, ia pra aula, né? Então uma rotina cheia o dia inteiro, não sei o que, fiquei ali uns meses nessa rotina. No outro ano, pedi as contas sem nem saber se tinha passado ou não. Tal era a minha convicção de que aquele ano eu ia começar a fazer faculdade, o custo que custasse.
E aí, ver essa notícia, que eu ganhei sim essa bolsa, e da maneira mais improvável, né, que foi de terceira chamada, nem imaginava que isso fosse possível, né, primeira chamada, segunda chamada, teve a terceira e lá estava eu. Então, óbvio que eu fiquei extremamente eufórica, foi a coisa mais legal que me aconteceu, dado o contexto, de onde que eu vim, do que se esperava de mim, do que se esperava, né, do meu contexto, né, de modo geral ali da minha história. E nunca que seria eu estar ali formando e ter uma faculdade, etc. Então foi um momento muito eufórico. E eu, de novo, compartilho com vocês, né, como é que eu me sinto. E não é que eu, ou pessoas que se sentem como eu, não têm sentimentos. Eu sinto tudo. Eu sinto todas as coisas que acontecem comigo, mas eu não sinto... E não é que eu não sinto também com profundidade. Não é que eu sou o tempo todo racional e etc, etc. Mas eu acho que é mais no sentido do prazer. Fui até, enquanto estava preparando aqui o episódio, fiquei meditando um pouco nele, né? Porque eu decidi que ia fazê-lo de manhã, então de manhã até agora, que é o final da tarde, que é quando eu tô gravando, eu fiquei pensando um pouco nisso, refletindo sobre o sentimento, sobre o que exatamente era a situação, e eu cheguei à conclusão de que, pelo menos no meu caso, pode ser que para outras pessoas seja diferente, mas no meu caso não é nem sobre todas as emoções humanas, é mais especificamente nesse campo ali da dopamina mesmo, de prazer. E não que eu não tenha prazer nas coisas, eu tenho, só que eu sinto que, eu sinto que os outros têm mais, ou pelo menos parece que tem mais. Como eu disse, às vezes eu me sinto, será que eu tô não tendo tanto prazer nisso? Porque eu vejo as pessoas, como é que eu te explico? Pra gente que é como eu sou e como eu tô descrevendo, se torna um pouco mais complicado, porque se você tem uma configuração onde você corre atrás da sua dopamina, ou seja, eu vou ter um esforço e eu vou ter um empenho, e é como, sabe, o coelho ali que corre com a cenoura na frente dele, buscando essa recompensa, é o que eu sinto que a maior parte das pessoas tem, e aí quanto mais ela tem essa relação com o quão aquilo vai ser prazeroso para ela, né? Mais ela empenha energia e foco naquilo, etc. Então, se de um lado nós temos pessoas assim, por outro lado, o que eu sinto é a dificuldade de, uma vez que eu não posso contar com o meu sistema meio que dopaminérgico para me dar esse prazer, para me dar essa gana de ir atrás das coisas, porque ao tê-las vai me dar prazer e tal, eu conto com o quê? O que me ajuda? Qual que é o boost que vai me ajudar a fazer aquilo, se não é o prazer? E aí, meus filhos, eu quero que você entenda o esforço dela todo dia para sair da cama e viver essa vida. E antes que você pergunte, eu já tive esse tipo de papo com a minha psicóloga, inclusive em momentos de realmente olhar pro lado, olhar em volta e falar, cara, eu tô olhando em volta e eu tô vendo o tempo todo esse mundo tentando me dizer o que é uma coisa prazerosa, o que vai me dar prazer e o que vai saciar essa falta que parece que eu tinha que ter. Só que eu não tenho. E se tivesse, não é com nada que estão me oferecendo aqui. Entendeu? Mas acho que não tenho, porque senão eu estaria indo atrás de resolver esse treco aí. E não é que eu não tenho at all. Eu quero até esclarecer. Não é, ela é um robô frio, não tem sentimento, não tem vontade nenhuma. Não, eu sou uma pessoa super ativa. Existem coisas que eu gosto sim de fazer. Eu adoro, quando, por exemplo, agora tá sol. Eu adoro aproveitar o sol, a luz do sol. Então, porra, tá sol, vou sair de casa, vou pegar um solzinho no rosto, foi no parque, gosto de comer uma comida gostosa, gosto de ir num lugar, ver uma comida bonita, que também é gostosa, claro, por favor, ou mesmo em casa, preparar uma refeição bonita, gostosa, né? Tenho esses prazeres também. O ponto que eu quero dizer aqui é que eles não regem a minha vida. Eles não têm um poder tão grande na minha vida como às vezes eu vejo que tem na vida das pessoas. E em conversa com a minha psicóloga, né, como eu disse, teve vários momentos que eu pensei assim, gente, será que eu tenho depressão? E spoiler, já tive quadro de depressão, tive que tomar remédio, etc. Teve esse momento na minha vida, sim. Venho, né, com o background da minha mãe, era uma pessoa depressiva, então eu sei que eu tenho um certo, entre aspas, gancho para isso, né, propensão para isso. Mas depois
de você sair desse lugar de, tá, mas não é tristeza, eu tô reconhecendo aqui, não é que eu tô triste, não é que aconteceu um negócio, não é justificável isso. Era a falta de talvez entender melhor essa história toda. Eu até pensei, talvez um dia isso vire um outro episódio, que é como se fosse assim, a parte da cura que ninguém fala, ou que ninguém comenta, e eu vou deixar pro final, porque agora que eu lembrei que isso aqui vai finalizar. Mas em conversa com a minha psicóloga teve esse momento, e eu fiquei, Mari, eu não tô vendo, eu não usei essa palavra, mas é como se fosse isso, eu não tô vendo propósito em estar vivendo essa vida, não que eu queira, né, desviver, não que eu queira me descontinuar, não isso, não é tristeza, entendeu? Não quer, nossa, é mais assim, ó, eu não tenho esse foguinho no rabo que me motiva a fazer qualquer coisa, de uma maneira, pela emoção, tá? Pela emoção. E falo com pessoas que se sentem assim, que sente que parece que outra pessoa te olharia e diria assim, ai, falta pra pessoa um propósito, ai, a pessoa é meio deprê porque ela nunca tá super animada. Eu não sinto que eu tenha não é que eu não posso ter, eu tenho momentos e momentos, claro que tem momentos que eu sei me mostrar e sei mostrar minhas cores, né, e sei chegar chegando, mas não é quem eu sou 100% do tempo. Eu sinto que, eu até costumo dizer que se uma pessoa agora entrasse assim na minha consciência e vivesse, né, o meu estado mental e etc., a pessoa se sentiria meio amortecida, assim, meio como se fosse relaxada, não digo blasé, mas tipo, sabe, águas calmas, assim, sabe? Não tem eu sou uma pessoa ansiosa. E olha que eu sou uma pessoa ativa, como eu disse. Não é como se eu ficasse letárgica, não fazendo nada. Não, eu tô sempre fazendo coisas. Eu vou lá, arrumo aqui, ajeito aqui. Eu não gosto de ficar parada fazendo as mesmas coisas. Então eu tenho bastante atividade, eu me coloco muitas atividades pra fazer, mas não as faço buscando uma altíssima recompensa. E antes que se pense, também não tem tanta relação com essa questão das redes sociais, porque, graças a Deus, na minha existência, né, não tinha rede social como hoje tem, eu não fui criada com redes sociais, então não é como, Catiele, isso é uma questão que as gerações novas encaram, né, essa perca do interesse porque a dopamina está sendo direcionada nas redes sociais, ou, gente, aqui na verdade... Não há, o ponto que eu quero dizer pra vocês é, não há uma área na minha vida onde eu estou, assim, com um montante gigantesco de dopamina sendo direcionado. Não há. Há pequenas, é pouquinho, sabe? Como eu disse, preparar uma refeiçãozinha, por exemplo, outro dia desse, tava com a vontade de comer bife acebolado. Fui no mercado, gastei o olho da cara numa carne lá que era maciezinha, porque eu queria isso, eu não queria bife chinelão não, eu queria uma coisa assim que soltasse, que se desfizesse. Gente, quando eu comi aquele bifinho acebolado, com, né, meu arrozinho, feijãozinho, o bife acebolado, maciozinho, minha saladinha, fiz um creme pra salada, com iogurte, com mel, com não sei o que, prazerosíssimo. Só os cachorros! Prazerosíssimo, eu sinto prazer, né? Ou, sei lá, quando eu consigo correr, ou quando eu tô no meio de uma corrida e tô desempenhando bem e tô fazendo aquela corrida e em competições, por exemplo, também gosto de estar, dá um prazer, claro que dá. Ou de ouvir uma música que eu gosto muito sabe? Ou às vezes, mesmo não fazendo nada, às vezes me ocorre assim de tipo sentir sabe? Tô existindo assim, só eu fico, nossa, que gostoso a vida, gratidão. Mas não há picos. Acho que esse é o ponto que eu queria dizer, não há picos, né? Até tem um livro que eu citei ele 40 bilhões de vezes, mas vou citar de novo. Que é o Como se tornar melhor na sua área. Acho que o nome em inglês é peak, que é justamente isso, pico. É como você ser muito bom, o melhor profissional de todos. E tem algum momento lá que ele fala que as pessoas que são, vamos colocar, por assim dizer, obstinadas, não obcecadas, mas obstinadas em alguns, não hobbies, mas áreas, né? Então a pessoa que joga muito xadrez, ou a pessoa que toca violino maravilhosamente bem, estuda muitas horas, etc. O autor que
passou muitos anos estudando performance, aponta que essas pessoas, se você perguntar para elas se elas têm prazer nisso, você tem prazer em estudar xadrez? Você tem prazer em estudar matemática? Tem prazer em ficar aqui 10 horas estudando a mesma partitura? Não tem. Não há prazer. E ele até fala exatamente isso, que não é uma relação dopaminérgica que vai te guiar na consistência de um hábito. Você não pode se apoiar no querer fazer, porque o querer fazer, ele passa, né, em algum momento. Então, ele fala, e também tentando entender um pouquinho mais a minha cabeça, eu também vi respostas parecidas que era mais ou menos isso. Pessoas que têm esse sistema dopaminérgico de uma maneira, não digo menos reativa, vou colocar dessa forma, ou seja, eu tenho prazeres, mas eu não tenho aquele pico, sabe? De meu Deus, não tem. Não nos resta outra solução senão encarar as coisas de uma maneira mais lógica, que era o ponto final que eu queria tratar. Como eu disse, por muito tempo me achei deprê, e talvez você se ache um pouco também. Você que tá aí falando, nossa, às vezes eu fico pensando, eu tenho prazeres nessa vida. E nós temos, nem que sejam pequenos, mas nós temos, não é verdade? Já tive objetivos na vida e os alcancei. E já vi relatos de pessoas que têm mais essa vibe da obstinação, e muito você vai ouvir vários vídeos falando, para você ter sucesso, você tem que ser obstinado, obcecado. E eu acredito que sim, porque se você pega toda a sua energia de vida e aplica numa coisa, ok, eu acho que é mais do que entendível que com certeza vai resultar. Afinal de contas, você tá respirando aquilo 24 horas por dia, tem grande chance disso realmente dar certo. Mas e o depois daquilo? E depois? Porque vai ter um depois. Eu quero atingir um negócio, tô obcecada naquele objetivo, tá, e depois? E esse é, inclusive, o relato de várias pessoas aí, de várias áreas diferentes, que a obstinação, ela acaba cegando a pessoa. Acaba tirando dela justamente o prazer da conquista. Já vi pessoas falando, né, minha obsessão era casar. Meu Deus do céu, organizei a maior festa da minha vida e etc, etc. Passou o casamento, olhei pra cara do meu marido e fiquei... A obsessão da pessoa era casar, não era continuar casando. Era o alcançar, né? Era as metinhas pra, né? Então, assim, também, qualquer polo, como eu sempre falo, qualquer polo é problemático, né? A apatia extrema, o não sentir nada, e a cegueira, né, o descontrole, você ser refém de um sentimento, de um impulso, também é bem prejudicial. E para finalizar, o que eu gostaria de falar é que se você, de alguma forma, eu torço para que você tenha conseguido pegar essa mensagem, não tô te chamando de burro, tá? É só que às vezes eu fico pensando se eu sou assertiva aí no falar e em transmitir aquilo que penso e sinto. Se você também se sente assim, e na conversa lá que eu tive com a minha psicóloga, ela falou, Catiele, eu sei que você não vai ter, você tem situações aí na sua vida que colaboram para você não ter realmente alguns picos e ter essa coisa de, meu Deus, isso. Só que a vida é vida e vai continuar existindo, então vamos supor que eu morra ali com uns 80 anos, 90, sei lá, ainda é chão, gata, né, ainda é chão, então assim... Viver só pensando, então, porra, que bosta, então se eu não tenho nenhum grande motivo, então talvez é se agarrar bem nesses pequenininhos e de propósito se causar algumas distrações pra você ir vivendo, né? Porque senão você é tentado a talvez pensar, nossa, que bosta, então, se tá todo mundo aí tendo a maior, né, sei lá, um desespero, porque eu sinto essa palavra, assim, sabe? Quando eu olho para as pessoas, às vezes, parece que eu vejo todo mundo muito desesperado por coisas, e esse desespero as controla tanto e as cega tanto, que elas são guiadas e levadas, assim, sem nem se perceberem, como fantoches mesmo, sabe? E o fim do que eu vou falar agora é justamente esse. Chega um momento, acho que na nossa vida, em que as situações X que você viveu te guiaram para perceber a vida de uma maneira diferente. Chega um momento que não é sobre, tá,
eu, Catiele, sou assim. Então agora como é que eu faço para eu ser completamente diferente? Como é que eu faço para eu me tornar uma pessoa obcecada pelas coisas e extremamente dopaminérgica, que agora eu olho as coisas e eu sinto muito interesse, muito prazer e muita, sabe, ambição daquilo. Eu não vou me tornar essa pessoa, eu vou ser bem sincera pra você. Porque isso é me tornar uma pessoa completamente diferente. E o que eu falei que, às vezes, ninguém fala essa parte sobre cura. Cura não é necessariamente você se tornar uma coisa completamente diferente daquilo que você se tornou devido às circunstâncias, mas é você, por ter passado por aquelas circunstâncias, hoje conseguir se deparar com um cenário que te permita escolher e perceber, como eu disse, a vida de uma maneira diferente. Ok, eu não sou a pessoa que tem essa dopamina frenética me arrastando para lá e para cá, em trocentos bilhões de interesses. Eu não tenho isso. A minha vida é calma, eu não tenho picos, eu detesto, sabe, coisas intensas e não sei o que. Pra mim é sinônimo de descontrole, é sinônimo de desequilíbrio, é sinônimo de, nossa, se isso aqui tá tão latente, porra, a falta que essa pessoa deve ter em alguma outra coisa, tem que ter falta, tipo, não consigo ver a vida de uma maneira, não tem como você ter essa energia pra tudo, então de algum lugar essa pessoa tá tirando energia, né, e algumas pessoas vão fazer isso, eu quero muito passar em tal concurso, parei ali alguns meses da minha vida pra estudar, pra fazer e essa prova e não sei o que, beleza, passei no concurso, agora estou concursado, trabalhando, tarará, tarará. Entendo que esses momentos existem, esses movimentos existem com certeza, mas você viveu uma vida, como eu disse, né, cego, de que, ok, e o depois dessa obstinação, e o depois de conseguir essa meta? Deve vir outra meta, tarará. Então assim, não tem problema você ter metas, tá? Não é isso que eu tô falando aqui. Não tem problema você querer muito uma coisa, ou gostar de alguma coisa, ou ter um prazer enorme com as coisas, não tem problema isso. Isso não é o problema. Eu tô falando aqui com as pessoas que não se sentem nesse êxtase, né, de extremo prazer, de extremo, né. Nós, pegue na minha mão, estamos juntos. Aqui é meu. Estamos juntos, vamos caminhar, não tem nada de errado conosco. É justamente você poder escolher que, hoje como eu encaro essa situação toda que bom então, porque me dá a oportunidade de ver com mais clareza aquilo que eu vou gastar a minha energia ou não. Eu não sou refém daquilo, eu não sou escrava daquilo, aquilo não me detém, aquilo não me controla, aquilo não me puxa. Eu não tenho isso. E, de verdade, às vezes me sinto estranha por não ter, porque, de novo, eu tô vendo todo mundo tendo. E eu entendo super que se eu fosse obstinada e obcecada por alguma coisa, mas olhando o panorama geral, eu acho que pra alguém que não tem obsessões, eu acho que eu tô indo até muito bem. Pô, eu tô há 6 anos com esse podcast. Existiram anos que eu postei mais, existiram anos que eu postei menos, sim, mas eu tô pelo menos nos últimos 2 anos e meio postando direto, postando toda semana, sem ter uma grandíssima obstinação, sem ser a pessoa do, nossa, que prazer que me dá. Mas também não é um desprazer, não é? É tipo, como eu falei, é calmo, não é doloroso e também não é super prazeroso. É o que é e é isso. Então nós que somos assim, talvez a gente tenha mais facilidade para levar a vida no racional. E às vezes acho que pode ser mais cansativo, né? Tá o tempo todo, eu digo assim, né? A gente faz as coisas no débito. Não é no crédito, não é, passa tudo no prazer que eu vou ter hoje, amanhã que se foda. Não, a gente não tem isso. É no débito, é tipo assim, eu sei que, é o que é trabalho, é o que é, uma viagem internacional, legal, que bonito, não sei o que, legal, mas eu não moro aqui, eu vou ter que ir embora em algum momento. É o que é, né, eu não sei te explicar, é a arte de conseguir, por essas questões, né, dar a atenção devida àquilo que lhe cabe. Não tem excessos, não tem, meu Deus, não tem. É muito, gente, é muito difícil você me ver nesse estado de, meu Deus do céu, muito difícil. Pra qualquer uma das coisas. É difícil, assim, isso acontecer. Falando desse campo do prazer, né? Até comentei que os meus amigos me detestavam pra me dar presentes, porque eles pensavam, o que ela gosta? Que a gente não vê ela falando de nada, ela tá super empolgada, tudo que você dá, ela recebe assim, obrigada.
Até comentei que teve um momento lá que eu gostei de Hora da Aventura, gosto ainda, né, claro. Mas que as pessoas descobriram que eu gostava de Hora da Aventura, meu, daí era tudo da Hora da Aventura. Sério, me deram tudo que pode existir de Hora da Aventura naquele ano. Eu não aguentava mais receber coisas de Hora da Aventura. Eu falei, gente, eu sei que não parece, mas tem outras coisas que eu gosto, tá? Eu sei que só eu não transmito, mas tem coisas que eu gosto. E é um pouco disso que eu queria compartilhar com vocês. Espero bem que vocês tenham entendido, se você então é essa pessoa. Tá tudo certo contigo, tá tudo certo comigo, a gente consegue levar as coisas de uma outra maneira, tá tudo bem. Ter pequeniníssimos prazeres aqui e ali, não é aquele rompante, tá tudo certo contigo. Tá bom? Você tá bem, eu tô bem, tu tá bem, eu também tô bem. É isso. E como eu falei, né, hoje não é um episódio voltado para a galera aí das obsessões e a galera do, meu Deus, eu tenho que estar super, né, empolgado com tudo. Deixo de indicação, se você não viu o episódio que eu falo sobre intensidade, eu acho que lá eu comento um pouquinho disso também. Essa busca, né, por uma coisa e tudo tem que ser intenso e eu sou uma pessoa intensa. Se você é uma pessoa intensa, esse recado pra você. Não se aproxime de mim. Não gosto de pessoas intensas, porque, gente, exige uma energia do caceta ficar perto dessas pessoas, porque elas têm, né, elas já são ao contrário, elas têm essa busca da dopamina, assim, ó, descontroladamente, então, e compartilho aqui um negócio que é uma visão que eu acho bonita, vou falar aqui já. Eu não sou uma pessoa, na verdade é assim, ó, não é que eu acredito ou não acredito se há outra vida além da morte, etc, etc. Porque eu acho que é difícil você provar, né? Só vai saber na hora que isso acontecer. Mas eu torço muito pra que não. E por que eu tô falando isso? Porque há linhas ali de pensamentos, e acho que uma delas é alguma linha ali budista, que fala que voltar pra cá, porque ser Buda é o quê? Você não voltar mais pra cá. Isso é ser Buda. Buda é você atingir um estado assim de que, cara, eu aprendi tudo, eu não tenho karma mais nenhum pra pagar, nem pra receber, não tenho, tô zerado. O que isso significa? Significa que você atinge um estado que, assim, ao morrer, você não é mais puxado para essa terra. Essa é a ideia. Eu não tô aqui evangelizando ninguém, tá? Tô querendo compartilhar que eu achei tão legal isso. E aí eu gosto dessa ideia. Eu gosto de pensar assim, que bom que eu sou desse jeito, porque eu não quero voltar para esse mundo. Eu já falei isso, gente. Se tem outra vida, eu não quero mais voltar. Primeiro que eu não queria nem daqui. Há quem diga que parece que eu queria, mas eu tô dizendo aqui que eu não queria. Então, já que aqui estou e um dia mirei, então eu torço para que, ao ir, né? Aqui, ó, gente, eu não me apeguei, não tô apegada a nada. Eu gosto realmente dessa ideia de que nada me move para que depois que eu morrer também, nada me puxa pra cá. Que eu não quero estar aqui louca com vocês de novo, pelo amor de Deus. Então é mais ou menos isso. A pessoa que é super obstinada por isso, aquilo, outro, ela vai voltar para sua obstinação, essa é a ideia. É como se a sua obstinação ela fosse um imã que te puxa de volta para aquela situação. Tanto em vida, né? Quanto, segundo essa criança, em outras vidas. Então eu não quero que nada me puxe para canto nenhum, gente. Pelo amor de Deus. Não. Ficou só de curiosidade. E esse foi o Cativeiro Cast. Se fez sentido para você, fala comigo, por favor. Comenta se você também é essa pessoa que se sente assim, meio... né? Será que eu tô algo de errado comigo? Comente se você se sentiu assim em algum momento e como você lidar com isso. E se você é o contrário, né? É a pessoa aí super dopaminérgica, obcecada, a pessoa que não consegue gostar de nada um pouquinho ou a existência dela se resume aquilo ou esquece. Então, comenta, não deixa de seguir e também ativar as notificações para ver que toda semana tem conteúdo, não só de episódio de podcast, mas também tem o episódios para você sorrir e outros conteúdos mais rápidos que eu costumo colocar por aqui, tá bom? Se quiser me seguir também lá nas outras redes, cativante. Você achou que eu sou cativante? Tô melhorando no meu cativar, na minha arte. Dias e dias. Tem dias que eu cativo, tem dias que não. Tem dias que eu não quero cativar ninguém. É isso, gente. Um beijinho e até a próxima.